pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Nossa aula de hoje, nós iremos analisar algumas atividades econômicas presentes na chamada América Portuguesa. Quando se fala América Portuguesa, está se falando do Brasil, colônia de Portugal. Como não existe ainda Brasil soberano, país, se fala América Portuguesa. Nós iremos analisar 3 atividades econômicas. Já até falamos em outras aulas muito de uma delas, que é a economia açucareira. E iremos, de uma forma mais abrangente, trabalhar o extrativismo, principalmente as chamadas drogas do sertão, porque nós já trabalhamos o pau-brasil, quando tivemos falando em outras aulas no período pré-colonial, e iremos também trabalhar a pecuária, considerada a principal atividade complementar ou de mercado interno aqui da América Portuguesa, né, da colônia de Portugal aqui no Brasil, ok? Então vamos lá. No primeiro momento, nós vamos analisar a chamada economia açucareira. Observe que o processo de montagem dessa economia na América Portuguesa, ele acaba recebendo influência direta da própria forma como o Estado português, lá na Europa, ele se organiza em termos político e econômico. Observem que uma das características políticas da coroa portuguesa, da metrópole portuguesa, do Estado português, lá em Portugal, na Europa, a característica política essencial é a centralização. Nós estamos diante de um Estado que ele tem uma característica de centralização. Ele é um Estado recentemente formado na chamada Europa moderna. Esse processo de centralização política, na verdade, ele vai ocorrer também na esfera econômica. Ele acontece na esfera econômica, ou seja, esse Estado, ele não somente irá centralizar as decisões políticas em suas mãos, mas esse Estado, que é comandado por uma realeza, esse Estado, ele irá, na verdade, centralizar as decisões econômicas. Os Estados modernos na Europa, como é o caso de Portugal, são estados que, além da intervenção na vida política, eles também vão realizar uma intervenção na vida econômica, através de uma série de medidas que eles irão aplicar, chamadas de mercantilismo. O mercantilismo vai ser a política econômica dos estados modernos, lá na Europa. O mercantilismo é a política econômica da coroa portuguesa. E quando se fala do mercantilismo, está se falando de uma intervenção do Estado na economia. Esse Estado vai intervir. A partir dessa intervenção econômica e dessa centralização política, é a partir daí que nós teremos a montagem, o estabelecimento do pacto colonial português aqui no Brasil. Ou seja, do pacto colonial na América Portuguesa. E quando se fala do pacto colonial, no início da nossa colonização, a partir de 1530, quando começa a se ter a implantação das capitanias hereditárias, o pacto colonial, ele irá funcionar com a economia açucareira. Nós teremos a montagem da agromanufatura açucareira, uma empresa agroindustrial, uma empresa de agromanufatura, que a partir do cultivo da cana-de-açúcar, nós iremos produzir esse açúcar para atender a necessidade do mercado externo. E o pacto colonial é que está determinando a montagem e todo o funcionamento, ou as normas de funcionamento dessa economia açucareira. É a partir do pacto colonial, na medida que o pacto estabelece que a colônia, o Brasil,
ele acaba sendo um instrumento de riqueza da metrópole de Portugal. O Brasil, pelo menos é o que estabelece o Pacto Colonial, o Brasil ele é exclusivo, monopólio do comércio português. Isso como uma prática do mercantilismo português, e aí você tem a ideia da montagem do açúcar. A montagem da economia açucareira, ela vem através do Pacto Colonial. A partir daí, iremos observar o funcionamento do sistema de plantation. O plantation. Essa economia açucareira irá funcionar dentro do sistema de plantation, onde nós temos principalmente o latifúndio, a grande propriedade, nós teremos uma monocultura de exportação, ou seja, vamos produzir em grande escala o açúcar para o mercado externo e teremos um trabalho compulsório, um trabalho escravo. No primeiro momento, escravidão indígena, posteriormente, por conta do tráfico internacional do transatlântico, ou do tráfico internacional negreiro, África-Brasil, teremos, evidentemente, a escravidão africana. E aí, com isso, você tem a montagem dessa economia açucareira. É evidente que essa montagem ela acontece por conta de várias questões. Vários motivos vão levar o Pacto Colonial Português a estabelecer a valorização econômica da nossa colonização através da economia açucareira. Por exemplo, o amplo mercado consumidor, que esse açúcar tem lá no mercado europeu, a própria experiência do cultivo da cana-de-açúcar, que os portugueses já tinham em algumas ilhas do litoral africano, como Açores e Madeira, as condições geoclimáticas do litoral nordestino aqui no Brasil, o próprio solo, o solo de Massapê, propício ao cultivo da cana, e até mesmo o financiamento do capital flamengo, o financiamento de setores mercantis lá de Flandes, na futura Holanda, porque nesse momento você ainda não tem o Estado holandês. Então, por isso que se coloca aqui os credores flamengos, o capital flamengo, que, por sinal, ele vai exigir a participação no lucro dessa economia, a partir do transporte e do refino e, acima de tudo, do comércio desse açúcar no mercado europeu. Então, são fatores importantes para a montagem dessa estrutura açucareira. Mas é preciso observar que essa estrutura ela vai acontecer dentro das unidades produtoras chamado engenho. Os grandes engenhos, é evidente. Os grandes engenhos que vão nos mostrar a sua complexidade, com a Casa Grande, com a Senzala, com os canaviais, com a Casa de Açúcar, com o Purgá, com áreas destinadas a atividades complementares, hortifrutigranjeiras, como é o caso também, por exemplo, da pecuária. Então, existe toda uma complexidade dentro desse engenho, que tem uma base de mão de obra escrava, mas também tem mão de obra livre e semi-livre. É preciso se ter essa compreensão. Então, a unidade produtora açucareira ocorrerá dentro dos engenhos. Quando se fala dessa economia aqui da América Portuguesa, dessa economia colonial, na época que o Brasil era colônia de Portugal, nós temos também algumas atividades que funcionavam como mercado interno e que foram muito importantes para a organização econômica da América Portuguesa. Apesar de não serem atividades de exportação, como o açúcar e a mineração lá do século XVIII, mas foram atividades que tiveram uma grande importância para a organização da economia colonial. E uma dessas atividades, que chegou inclusive até mesmo ser exportada, porém, ela vai ter uma importância muito mais como mercado interno,
são as chamadas drogas do sertão. O extrativismo das drogas do sertão. As drogas do sertão que nós podemos caracterizar como os produtos amargos da floresta amazônica. Quando se fala desses produtos amargos da floresta amazônica, nós temos aqui o caso, por exemplo, da castanha, do cacau, do cravo, da pimenta, que são alguns desses produtos caracterizados como os produtos amargos da floresta amazônica, as drogas do sertão. Na verdade, as drogas do sertão, elas foram muito importantes para a valorização econômica do povoamento da região amazônica. O processo de ocupação, o processo de povoamento da região amazônica, a atividade econômica que valorizou essa ocupação, esse povoamento dessa região, foi o extrativismo das drogas do sertão. Tá? Então, essa atividade extrativa que vai, inclusive, ter uma maior importância a nível de mercado interno. Apesar da tentativa de Portugal, em um determinado momento, na época da Companhia de Comércio do Maranhão e Grão-Pará, Portugal chegou a exportar essas drogas do sertão numa tentativa de recuperar os mercados que havia perdido das especiarias do comércio asiático. Mas isso acabou não dando certo. Daí as drogas do sertão, elas tiveram uma importância muito maior de mercado interno, uma importância, inclusive, muito determinante para o processo de povoamento dessa região amazônica. Essas drogas do sertão, pelo menos até o início da segunda metade do século XVIII, pelo menos até antes de Pombal, do primeiro-ministro Marquês de Pombal, lá em Portugal, até antes dele, quem vai controlar, quem vai ter o monopólio, ou seja, o controle da exploração das drogas do sertão nessa região, são os padres jesuítas, através das missões jesuíticas que vão se estabelecer na região. A gente fala até antes de Pombal, por quê? Porque o Marquês de Pombal, ele vai expulsar a Companhia de Jesus do Brasil. Pombal irá expulsar a Companhia de Jesus, e observe, inclusive, a partir de Pombal, quem vai controlar a exploração das drogas na região é a iniciativa privada. Mas isso somente a partir de Pombal. Antes de Pombal, o monopólio da exploração do extrativismo das drogas do sertão estava nas mãos dos padres jesuítas, que inclusive utilizavam a luz da catequese, a luz do processo evangelizador, utilizavam a mão de obra indígena. Observe que os jesuítas, que na verdade são contrários à escravidão indígena pelos colonos, os jesuítas vão utilizar essa mão de obra, não só na construção das missões, mas também nas diversas atividades econômicas que vão ser trabalhadas dentro dessas missões. É o caso aqui na região amazônica das drogas do sertão. Então, por isso que se fala à luz da catequese, à luz da evangelização, nós teremos, na verdade, a exploração da mão de obra indígena, pelo menos até antes de Pombal. Até antes de Pombal, a mão de obra indígena é que irá, na verdade, estar presente nessa atividade econômica das drogas do sertão. Porque a partir de Pombal, observe que Pombal, além dele ter expulsado a Companhia de Jesus, Pombal proibiu a escravidão indígena na colônia. Na medida que ele reorganizou o tráfico negreiro internacional. Ele reorganiza. Observe que a partir de Pombal, a mão de obra que vai ser utilizada nessas atividades econômicas das drogas do sertão é a mão de obra escrava africana. Ok? Beleza? Muito bem. Nós temos aqui também, fazendo parte dessa América Portuguesa, né, desse contexto econômico dessa América Portuguesa, ou desse Brasil, né, colonizado por Portugal, uma outra atividade econômica de mercado interno.
uma outra atividade econômica complementar, que é a pecuária. A pecuária foi a mais importante atividade econômica complementar de mercado interno que nós tivemos na colônia portuguesa aqui no Brasil. Uma atividade muito importante para a organização econômica da nossa colônia. Observe que, na verdade, a pecuária ela chega com a economia açucareira. O gado começa a ser criado na colônia portuguesa, aqui no Brasil, por volta aí do século XVI, quando se tem a chegada do açúcar. Dessa forma, o gado, no primeiro momento, ele ocupa a faixa litorânea. O litoral ali do Nordeste, o litoral de Pernambuco, o litoral da Bahia, que é justamente áreas de economia açucareira. Entretanto, nós teremos uma lei, ou seja, uma legislação, uma norma jurídica criada pelo Estado português, pela metrópole portuguesa. A coroa portuguesa ela vai estabelecer uma lei por volta aí de 1701, uma lei que ela vai expulsar a criação de gado, a pecuária do litoral, principalmente nordestino açucareiro. Na medida que esse gado estaria atrapalhando a sua criação, a expansão dos canaviais. E como o açúcar é uma atividade de mercado externo, o que acontece? A pecuária acabou tendo que se deslocar do litoral açucareiro, nordestino, para o interior. E essa pecuária, ela vem para o interior tanto pelo sertão de dentro, como pelo sertão de fora. Ela vem pelo sertão de dentro e vem pelo sertão de fora. Inclusive, quando ela vem pelo sertão de dentro, ela vai se utilizar do Rio São Francisco, o velho Chico, como eu costumo chamar, que foi muito importante para que essa pecuária conseguisse se expandir para o interior e conseguisse se transformar na segunda maior atividade de expansão territorial que nós teremos no interior da colônia brasileira. A primeira foi o movimento das bandeiras. Então, nós temos aqui uma pecuária que, quando chega no interior, ela vai contribuir para a expansão territorial. Ela vai contribuir, tanto prova que essa pecuária ela vai chegar até a foz do rio Amazonas, e ela vai chegar também, na verdade, no extremo sul da colônia. Ela chega no extremo sul da colônia. Inclusive, a pecuária, no momento que ela está se deslocando para o interior e que ela está exercendo essa função de povoamento, no momento que ela chega ali, na verdade, a pecuária ela acaba sendo responsável pela organização de algumas vilas, que depois vão se transformar em cidades, que existe até hoje, como, por exemplo, Oeiras, do Piauí. A cidade de Oeiras, no Piauí, foi uma cidade que se iniciou a partir do processo de povoamento da pecuária. Feira de Santana, da Bahia. E aqui no Maranhão, nós temos no Centro-Sul a região de Pastos Bons. A cidade de Pastos Bons, que na verdade ela foi uma cidade que o ponto de partida dela para nascer como vila foi através do processo de povoamento, através da pecuária. Observe que a pecuária no interior, ela também vai exercer outras funções. Ela não vai deixar de exercer o papel de economia de mercado interno, ela vai continuar abastecendo as economias exportadoras, como o açúcar e a mineração do século XVIII, e até mesmo, eu diria, como ponto estratégico, mesmo que de uma forma frágil, para as fronteiras no extremo sul do Brasil. A pecuária, que na verdade vai utilizar principalmente a mão de obra livre sertaneja, onde nós teremos a presença, por conta disso, de uma maior possibilidade de mobilidade social. Apesar de saber que em algumas áreas se tem a utilização do trabalho escravo, mas a mão de obra predominante é a mão de obra de vaqueiros e boiadeiros, uma mão de obra livre sertaneja.
Essas foram as atividades econômicas de exportação, açúcar e de mercado interno, como extrativismo das drogas do sertão e pecuária presente na América colonial portuguesa aqui no Brasil. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.